Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Que a paz que nasce da confiança em Deus encha hoje o seu coração e lhe dê serenidade para enfrentar cada desafio com esperança. Nesta terça-feira, as leituras nos convidam a deixar os ídolos e nos voltar para o Deus vivo, que cura, conduz e envia trabalhadores para a sua messe. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com alegria. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Confia, Israel, no Senhor. Tem a boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir. Confia, Israel, no Senhor. Tem mãos e não podem pegar. Tem pés e não podem andar.
fabricam e neles confiam. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confiarão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia, Israel, no Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas, que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos convidam a reconhecer os falsos ídolos que ainda disputam espaço em nossa vida e abrir o coração para a compaixão de Jesus. Na primeira leitura, o profeta Oséias usa uma expressão que se tornou um provérbio: semeiam ventos e colherão tempestades. Israel tinha se esquecido de Deus e começado a confiar em ídolos feitos de prata e ouro. O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus. O dinheiro, o poder, a opinião dos outros, o nosso próprio ego. O salmo que hoje cantamos nos lembra que esses ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Quem confia no que é vazio, acaba se tornando vazio. Quem semeia o vento da vaidade e da autossuficiência, acaba colhendo a tempestade da frustração e do vazio existencial. É nesse contexto de cegueira e mudez espiritual que Jesus aparece no Evangelho. Apresentam a ele um homem mudo e possesso. O demônio tinha roubado a voz daquele homem. E assim também muitas vezes acontece conosco. O mal nos emudece. Ele nos impede de falar a verdade, de louvar a Deus, de pedir perdão, de dizer eu te amo. Mas quando Jesus expulsa o mal, o mudo fala. Jesus é aquele que nos devolve a capacidade de nos comunicarmos com Deus e com os irmãos. Mas Jesus não para no milagre. Ele olha para a multidão e sente compaixão. Ele vê as pessoas cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor.
Essa é a imagem de um mundo que esqueceu o seu Criador, que semeou ventos e agora está colhendo o cansaço de uma vida sem sentido. Jesus não olha para essas pessoas com julgamento, mas com um coração que sofre junto. E nos chama a pedir ao Pai que envie operários para a messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Queridos, a partir desta fala de Jesus, podemos desdobrar 2 convites. O primeiro, de orar para que mais pessoas se dediquem ao serviço do reino de Deus. E o segundo, a sermos nós também trabalhadores nesta messe. Jesus também conta conosco. Nós que fomos curados da nossa mudez, agora precisamos usar a nossa voz para anunciar o reino. Nós que fomos acolhidos pela sua compaixão, precisamos ser os operários que levam esse consolo aos que estão abatidos. A liturgia de hoje nos convida a abandonarmos os ídolos que nos emudecem, a nos deixarmos curar por Jesus e a nos tornarmos operários da sua paz. Ser operário da messe não é apenas ser padre ou freira, é ser um pai que reza com os filhos, uma mãe que educa na fé, um profissional que age com honestidade, um jovem que não tem medo de ser cristão. Elevemos as nossas orações ao Senhor e peçamos que Ele cure a nossa mudez, que Ele nos dê o seu olhar de compaixão para enxergar a necessidade dos nossos irmãos e nos faça operários fiéis da sua colheita. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Oração. Jesus, Senhor da nossa vida, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia, nós nos colocamos diante de ti com confiança e te pedimos: liberta-nos dos ídolos que ocupam o lugar que pertence somente a ti. Arranca do nosso coração toda falsa segurança, todo apego desordenado e tudo aquilo que nos torna fechados à tua voz. Tu conheces o que nos cala por dentro, o medo, a vergonha, a culpa, a mágoa e a falta de fé. Toca-nos, Senhor, como tocaste o homem mudo do Evangelho. Solta nossa voz para a oração, para o perdão, para a verdade e para o anúncio do teu amor. Dá-nos também o teu olhar de compaixão, que nós saibamos enxergar os cansados e abatidos, os que caminham sem direção, os que precisam de escuta, consolo e esperança. Envia e faze de nós trabalhadores humildes da tua messe. Que nossa vida anuncie que só tu és o Deus vivo, o pastor que cura, guia e salva. Pelo teu sangue precioso, salva-nos, purifica-nos e ensina-nos a amar a vida como dom de Deus. Amém. Bendito e adorado para sempre seja Jesus, que nos salvou com seu preciosíssimo sangue. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus liberte sua voz para o bem e lhe dê um coração compassivo diante dos que estão cansados e abatidos. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma terça-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.